Brasília, pastor Renan Gilberto. Ontem eu estava em Itacibá, pastor Laíme da Jardim. Hoje estou aqui na Assembleia de Deus, em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto. Hoje, segundo dia do Congresso das Irmãs, o FAD9, União Feminina da Assembleia de Deus de Nova Brasília. Ó, tá tudo muito lindo aqui. E eu queria convidar você a ficar conosco até o final desse vídeo. Vou ali até no nosso querido Caio. A base está aqui se ajeitando, se afinando. Ei, Romildo, das pai. Taylor, se ajeitando aqui, ó. Caio, você teve ontem no culto aí? Tive, participei. Pode olhar pra mim se quiser, tá? Não tem problema não. Toquei percussão, eu toquei um culto chorando. Eu toquei um culto chorando. Que maravilha. Deus na minha vida. Maravilha. E hoje não será diferente. Hoje não será diferente. Maravilha. Ontem eu fui pra casa cheio da graça de Deus. Oh, glória, que bênção, que bênção. A maravilha, aí, é isso aí, é isso aí. A Assembleia de Deus em Nova Brasília, pastor Renan Gilberto, o culto já vai começar, os irmãos estão se organizando, afinando, tem alguns irmãos chegando ali ainda, ó, chegando ao tempo, se organizando, e logo, fique conosco até o final desse vídeo. Irmã Silvia tá ali, vai ser uma das dirigentes, a base tá toda aqui. E é isso aí, já vai começar esse vídeo. Irmã Silvia. Diácono Romildo. Nós reunimos Taylor. na igreja, que tinha um pastor. Base aí. Sempre que o culto começava, os irmãos ficavam dispersos e diz: oi, o culto já começou. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Pai Santo, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Bom é estar aqui na tua presença. Bom é te louvar, bom é poder te exaltar. Nós dizemos nessa noite que nós te amamos e que nós estamos felizes por estar na tua casa. Senhor, nós clamamos pela tua presença neste lugar. A tua presença, Deus, é a coisa mais importante para nós nesse Amém, lugar. Jesus. Porque se o Senhor não estiver aqui conosco, nada que acontecer aqui terá valor, Senhor. Sim, meu Deus. Esteja conosco. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda distração, Senhor. Tudo aquilo que distrai a nossa mente, o nosso coração. Faz, ó Deus, nessa noite, a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor nessa noite. Todo espírito de distração seja repreendido em nome de Jesus. Toda seta do mal, todo laço do maligno, Deus, seja desfeito. E que tudo que ocorra aqui, Deus, seja para a honra e para a glória do teu nome. Glória! Maravilha!
Amém, graças a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Salmos 47. Toda a igreja adorando o Senhor, lendo a palavra. Aleluia. Vamos lá? Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Porque Senhor Altíssimo é tremendo, e Ele grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam e o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Aleluia. Até aqui. Vamos adorar o Senhor. Quem está feliz, quem está dando esse culto de ação de graças por bênçãos recebidas? Nós também estamos, nós da UPA de Nova, estamos agradecidos ao Senhor por esta bênção e cremos que hoje o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio, amém? Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos orar. Deus eterno, Deus santo, Deus verdadeiro, mais uma vez, Senhor, levamos nossas vozes diante de Ti. Nós te agradecemos por mais esta noite, por estar na Tua casa, na Tua presença, louvando e adorando o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer aqui. Eu creio, Pai, grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Convido o grupo de louvor para estar adorando o Senhor. Glória! Orar.
Estou disponível
lugar, mas que você olhe para o lado e aperte a mão daquele que está nos visitando. Vamos cantar bem bonito para os nossos visitantes, para mostrar que eles têm valor. Vamos lá? Visitante, seja bem-vindo. Glória! Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é poder, na minha mão e meu irmão será. Glória! Aperta a mão do irmão que está do seu lado, diga para ele que ele é bem-vindo. Na minha mão e meu irmão será. Na minha mão, na minha mão, na minha mão e meu irmão será. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu. Só você. Ei! Vai, Senhor! Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Aplauda Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus continue abençoando essa igreja, pastor Renan e Rayane. Senhor, no meu coração, e essa casa já virou minha casa. Eu não sinto em casa quando eu estou aqui. Eu quero receber, muito abraçada. Eu disse ontem, saí de Minas e Minas não saiu daqui. Que bom que vocês são tão receptivos, abraçadores. E é sempre bom encontrar uma igreja que nos abraça dessa maneira. E eu levo essa igreja para Minas Gerais com muito carinho. Inclusive, essa noite, às 10 horas, nós estaremos retornando para a nossa casa. E os irmãos continuem orando por nós, amém? Deus continue abençoando a Silva, suas ajudadoras, prefeitura que Deus fez com graça. Glória a Deus. Antes de eu louvar, eu quero liberar uma palavra do Senhor para a tua vida. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando lhe disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Versículo 41. E tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzindo é: menina, tititico, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Versículo 41, eu repito, isso aqui é para quem tem boca para concordar e mão para levantar e receber. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, titigo, levanta-te. Menina, titigo, levanta-te. Eu não sei qual foi o cenário que você criou dentro deste lugar, mas o Senhor está descendo aqui nessa igreja, e a palavra que Ele libera sobre a vida de alguém. Manda um recado para eles, manda um recado para ela. A menina não está morta, ela dorme.
fé que há em mim, eu tenho uma missão. Eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão. Glória! O Evangelho da cruz, mesmo que verás, não vou pra mim. Me comprar a maior é aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vou.
conosco nesta noite. Deus tem falado muito comigo por meio dessa palavra. Eu creio que o Senhor continuará falando, amém? Glória a Deus, vamos lá. Versículo 8 diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Eu sou a pastora Shirlane Xavier. Eu sou casada com o pastor Fábio Xavier. Nós somos os pais da Isabelle e do Wesley. Eles são gêmeos. Fizeram 18 anos no final do ano passado. Para a glória do nome de Jesus, no mês que vem, a gente está encaminhando a Isabelle lá para Jocum, por opção dela, para a escola de treinamento de missionários. Pois desde os 3 anos de idade, Isabelle fala que vai ser missionária, que vai anunciar o nome de Jesus por onde o Senhor a chamar. Eu, como mãe, estou com meu coração muito apertado, mas feliz, porque eu sei que a minha filha vai viver e está vivendo a vontade do Senhor para a vida dela. Amém? Então vocês olhem por mim, pela minha casa. Eu creio que quem vai sofrer mais é meu esposo. Uma vez eu contei aqui para a igreja o quanto eles são apegados uns aos outros. Toda vez que a gente toca no assunto, os olhos deles se enchem de lágrimas, porque eles são muito grudados. Desde pequenininha ela é muito grudada com o pai. Mas eu sei que a minha casa foi chamada para saquear o inferno. Glória a Deus! Você não foi levantado ou salvo pelo Senhor para esquentar banco de igreja. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para saquear o inferno, para tirar as pessoas da garra do inimigo, para anunciar o nome de Jesus até que Ele venha. Amém? E Jesus é mais que suficiente. Glória a Deus! Paulo, num determinado momento, diante da sua fraqueza, estava desesperado e Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, meu irmão, Jesus é mais que suficiente. Eu não sei o motivo que te trouxe aqui, se foi por um mero convite das irmãs ou para cumprir uma agenda ou porque você está acostumado, mas eu sei que do jeito que você entrou, você não vai sair daqui nessa noite, porque Deus quer falar conosco. Então vamos para a palavra? No capítulo 22 de 2 Reis, a palavra do Senhor nos diz que Josias, aos 8 anos de idade, assume o trono. E a palavra diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Imagina um menino, um garoto de 8 anos, começar a reinar sobre um povo. Um povo que estava mal acostumado, porque a palavra do Senhor nos diz que depois que o rei Ezequias morreu, os 2 reis que vieram após ele e os 2 que automaticamente vieram antes de Josias fizeram o que era mal diante do Senhor. A nação estava corrompida, a nação estava vivendo longe do Senhor, da palavra do Senhor. Então a palavra começa a nos dizer que Josias fez o que era reto diante do Senhor. Ele não se apartou dos caminhos do Senhor, e nem para a direita, nem para a esquerda, diz a palavra. E a Bíblia nos conta que no ano 18º do rei, ele dá ordem a Safã para ir à casa do Senhor. Aí Ilquias, o sumo sacerdote, pegar o dinheiro que eles ajuntaram do povo e que esse dinheiro fosse dado aos trabalhadores da casa de Deus para repararem as fendas da casa. Então a primeira coisa que esse homem faz é manter-se fiel ao Senhor, manter-se reto diante do Senhor e manda que os trabalhadores fossem pagos pelo seu trabalho. Pega o dinheiro que ajuntou por quem estava na porta da casa do Senhor, o dinheiro que se ajuntou do povo, dá aos trabalhadores, que o pedreiro receba por seu trabalho, que o marceneiro receba pelo seu trabalho, cada um receba pelo seu trabalho. Mas só que quando Safã chega lá na casa de Ilquias, a notícia de Ilquias para Safã é: achei o livro do Senhor. Quando eu fui estudar sobre essa palavra, o Senhor tocou profundamente no meu coração e eu quero dividir com você. E quando ele diz, achei o livro, meu irmão, a gente só acha que estava perdido.
sem direção. Se perderam a palavra, perderam a direção. Porque sem a palavra de Deus, sem a lei do Senhor, sem essa palavra, nós andamos errantes, nós andamos sem direção. A gente faz tudo errado. Então, a palavra de Deus vem nos dizendo que eles acharam o livro. E eu me coloquei a pensar, Senhor, por que perderam? Porque a gente só perde as coisas quando a gente não dá a devida atenção para aquilo. Quando a gente não tem o cuidado necessário. Você perde alguma coisa que você cuida? Muito pelo contrário. Se você cuida, você não perde. Se você guarda com cuidado, você não perde. Acontece que a palavra do Senhor diz que eles perderam, porque alguém achou. Se alguém achou, é porque alguém perdeu. E se perdeu, é porque para eles não tinha importância. Por que não tinha importância? Por isso que os 2 reis anteriores fizeram tudo errado. Por quê? A lei do Senhor estava perdida. A palavra do Senhor, a orientação de Deus para o povo estava perdida. Aí a gente entende por que tem tanta gente fazendo tanta coisa errada. Por que tem gente metendo os pés pelas mãos? Por que tem gente envergonhando o Evangelho de Cristo? Porque perdeu a lei do Senhor. Porque parou de dar o crédito necessário à palavra do Senhor. Porque se esqueceu do que estava escrito. Se esqueceu por quê? Porque perdeu. E se perdeu porque não estava dando a devida importância. Os 2 reis anteriores, Manassés e Amon, que vieram antes de Josias, fizeram o que era mal. Ao tomar conhecimento do livro da lei, ouviu o que estava escrito, porque Safã ouviu o que, e o que leu, ele volta ao rei e fala, olha, encontraram o livro, e leu para o rei o que estava escrito. A palavra de Deus nos diz que, ao ouvir o que estava escrito no livro, ele rasgou as suas vestes. Sabe? E toda vez na palavra do Senhor que alguém rasga as suas vestes, ela está se colocando numa posição de humilhação, mostrando o seu desespero. Então a gente entende que Josias, que era um homem reto, que decidiu andar no caminho do Senhor, ficou desesperado ao saber que o povo estava andando completamente ao contrário do que a palavra do Senhor dizia. A Bíblia diz também que além de rasgar as suas vestes, esse homem chora. Se chora é porque doeu. Se chora é porque incomodou. Perderam a palavra. Deixaram de seguir o que Deus tinha dito. E agora? O que fazer? Só que eu aprendo algumas coisas com Josias. O que você faz quando não sabe o que fazer? E o Senhor ministrou ao meu coração. O Salmo capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Sabe, queridos, uma pergunta que o Senhor me fez e que me deixou apavorada foi: o que você faz quando não sabe o que fazer? Você vai para qualquer pessoa pedir conselho? Você corre para a casa de um amigo? Você corre no telefone para falar para alguma irmã? O que você acha que eu tenho que fazer? Ou você, ao invés de buscar ao Senhor, buscar o conselho de alguém que é mais sábio que você, alguém que tem maior experiência que você, o que você faz quando não sabe o que fazer? E a palavra de Deus diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Palavra do Senhor diz que Josias, ao tomar conhecimento do que a lei do Senhor dizia, ele manda consultar o Senhor. E nós, o que fazemos quando não sabemos o que fazer? Quando o desespero bate à nossa porta, a quem nós recorremos?
nós. Quando você não souber o que fazer, corra para o Senhor. O Senhor tem a resposta certa. O Senhor é a resposta para a sua situação. O Senhor vê aquilo que nós não vemos. O Senhor sabe daquilo que nós não sabemos. E a palavra do Senhor diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Então, assim como o rei Josias, a não saber o que fazer, ao tomar conhecimento da degradação, porque ao analisar o que a palavra dizia e ver o que o povo fazia, ele entrou em desespero. Só que ele não saiu correndo para o amigo do lado, para o amigo do outro lado. O que você acha que eu devo fazer? Qual a posição que eu devo tomar? Não, ele correu para o Senhor. A palavra de Deus diz que ele mandou consultar o Senhor. A quem você recorre? De quem você ouve conselhos? Salmo capítulo 19, versículo 7 diz que a lei do Senhor ela é perfeita. Então por que nós insistimos em buscar conselhos de pregadores de internet que a gente nem conhece a vida dessas pessoas? Por que a gente insiste em buscar conselhos com gente que vai fazer carinho na nossa cabeça e concordar com a nossa atitude errada? Por que a gente insiste em buscar a aprovação de pessoas que nem conhecem a Jesus e não vivem de acordo com a sua vontade? Por que nós não vamos diretamente ao Senhor? Pois a palavra do Senhor diz: clama a mim, eu vou te responder. Clama a mim que eu tenho a resposta certa. A última palavra é minha, diz o Senhor. Mas a gente prefere ouvir quem agrada os nossos ouvidos. A gente prefere ouvir quem passa a mão na nossa cabeça e fala: eu te entendo. Meu irmão está se perdendo na ilusão de dizer que Deus me entende. Não, meu irmão, Deus não te entende. Porque a palavra diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então Deus não te entende, porque o que Deus sempre quis de nós foi obediência. Quando Saul falou para Samuel: eu fui lá, eu fiz quase tudo que Deus mandou, só poupei um rei. Samuel respondeu para ele: mas o Senhor está tão preocupado com holocaustos mais do que obediência? O Senhor está mais preocupado com sacrifício do que com obediência? Pois obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você andar de acordo com o seu querer, fazer o que você quer e achar que você está agradando a Deus, se esse não é o direcionamento de Deus para a sua vida. Obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia! O Senhor está mais preocupado com a sua obediência do que com aquilo que você posta em rede social. O Senhor está mais preocupado com a sua obediência do que com aquilo que você demonstra na frente dos irmãos da igreja que você é. É no lugar secreto que a gente mostra para Deus quem a gente é de verdade. É lá no meu quarto, com a minha porta fechada, jogada aos pés de Jesus, que eu mostro a verdadeira intenção do meu coração. Sabe, meu irmão e minha irmã, ser crente na igreja é fácil, ser crente em rede social é fácil, mas a gente precisa ser crente dentro de casa. A gente precisa de ser crente no nosso trabalho, no restaurante, no supermercado, no CRAS, na faculdade, na escola. É lá que a gente precisa demonstrar o Jesus que a gente serve. Porque o mundo já está cheio de juiz. A gente está precisando de gente que ama Jesus de verdade. A quem você consulta quando tem uma decisão importante para tomar? Os seus planos e sonhos estão alinhados com a vontade do Senhor para a sua vida? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Só que a gente vive anunciando isso. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então por que você não vive dentro dela? Se a vontade do Senhor é boa, por que você está fazendo o que não agrada o Senhor? Se a vontade do Senhor é perfeita,
nos chamando para um alinhamento de vontade. Alinhar a nossa vida ao propósito de Deus para nós. Alinhar a nossa vida ao que a palavra diz. A gente não precisa fazer muito. A gente não precisa virar cambalhota, plantar bananeira. A gente só precisa obedecer a palavra, irmão. Se nós, eu e você, vivêssemos metade daquilo que nós conhecemos da palavra, o mundo seria um lugar mais agradável. Se nós vivêssemos metade daquilo que a palavra diz, ou que a gente sabe, irmãos, o nosso impacto sobre a sociedade seria muito maior. Acontece que a gente fala muito, mas faz muito pouco. Muito pouco. Antes de qualquer outra atitude, o rei Josias mandou consultar ao Senhor. Então Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã, Asaías, todos eles foram até a profetisa Hulda. Nestes tempos que estamos vivendo, onde o fim está cada vez mais próximo, eu não sei você, mas todo o canto que eu olho, eu vejo sinais de que Jesus está vindo. Eu vejo sinais que apontam para o fim de todas as coisas deste mundo, que para nós vai ser o começo de uma eternidade ao lado do Senhor Jesus. Tudo aponta para o fim, tudo aponta para a volta de Cristo. Os sinais estão em todos os lugares, irmão. Se você deixar de crer, eu te convido a orar nessa noite, pedindo ao Senhor para encher seu coração, porque a cada dia, mediante a cada situação que nós temos visto, seja por redes sociais ou temos presenciado do lado da nossa casa, onde nós vamos, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Nós somos a geração do avivamento que antecede a volta de Cristo, e eu tenho certeza disso. Eu sei também que o avivamento só virá mediante o arrependimento da igreja. Por tanta idolatria, pessoas que não deveriam idolatrar, porque o único que é digno de adoração é o nosso Deus. A Ele, diz a palavra do Senhor, seja a honra, a glória e o louvor. A igreja precisa voltar ao início de tudo. A igreja precisa voltar àquilo que Jesus disse que era a obrigação da igreja: anunciar a volta do Senhor até que Ele venha. Nós temos aí visto muitas pessoas surgindo falando: ah, porque você tem que ser feliz, ah, porque você tem que isso, tem que aquilo, irmão. Deus nos colocou sobre a terra. Deus disse que nós somos filhos de Deus a partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas o Senhor disse que nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Sabe, a nossa maior identidade não é filho de Deus, é imagem e semelhança dele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E enquanto imagem e semelhança de Cristo, as pessoas estão vendo Cristo através da sua vida. Então, nestes tempos que nós estamos vivendo, o fim está cada vez mais próximo. Creio que o que nós mais precisamos é buscar o Senhor. O profeta Isaías, em Isaías 55, versículo 6, disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmãos, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Nós não podemos nos perder da palavra. A palavra, ela é o nosso alimento diário. Nós não podemos nos perder de Jesus, porque a palavra e o seu relacionamento diário com o Senhor, lá no seu lugar secreto, é o que vai te manter, é o que vai me manter, é o que vai nos manter de pé, diante de tantas degradações que nós estamos vendo por aí afora. Ele, Jesus, se declarou para nós como o caminho, a verdade e a vida. É a presença do Espírito, é o nosso relacionamento com o Cristo, com o Senhor Jesus, com o nosso Pai Celestial, que nos manterá de pé nas nossas lutas diárias. E quantas lutas nós temos passado, quantas situações difíceis nós temos presenciado.
Um tempo de guerras, rumores de guerras, tempo de pessoas cristãs indo para a rede social debater contra si mesmo. Irmãos, como tem sido difícil manter a sua mente santa com tantas informações ruins. Mas nós precisamos voltarmos à palavra do Senhor. João capítulo 14, nos seus versos 23 e 24, o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. O Senhor Jesus vinha do 14, 15, 16, fazendo várias orientações aos seus discípulos. E num determinado momento o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu creio com todas as forças da minha alma que é essa palavra que vai nos manter livres da apostasia, das mentiras dos falsos profetas que vêm se levantando nessa nação, pregando um evangelho sem sacrifícios, pregando um evangelho fácil, onde negar a si mesmo virou um absurdo, onde não se ouve mais dos púlpitos da igreja: irmão, você precisa negar a si mesmo, você precisa negar a sua vontade, você precisa negar o seu jeito mundano de pensar para viver a vontade do Senhor. João no capítulo 15, Jesus diz, na continuação lá das suas orientações: sem mim vocês não podem fazer nada. Tem muita gente fazendo muita coisa sem Jesus, mas nós somos os que se levantaram sobre a terra para obedecer a palavra do Senhor, para viver a verdade de Jesus, para anunciar o evangelho do Senhor até que o Senhor venha. Lucas 9, versículo 23, eu já caminho para encerrar. A palavra do Senhor diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Eu não creio num evangelho sem cruz. Eu não creio num evangelho sem aflições, porque o Senhor Jesus diz: olha, no mundo vocês terão aflições. Esse evangelho de oba-oba, esse evangelho que todo mundo faz o que quer, esse evangelho que só prega portas abertas, carro novo, apartamento não sei aonde, esse não é o evangelho de Cristo. Eu não estou falando que Jesus não faz essas coisas, Ele faz, mas mediante a nossa obediência e fidelidade a Ele. Eu não creio, meus irmãos, que esse evangelho barato, sem sacrifício nenhum, seja o evangelho de Jesus Cristo. Porque se tem uma coisa que Jesus disse: vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmo. A palavra do Senhor nos diz que num determinado momento o Senhor Jesus estava fazendo algumas falas aos discípulos e várias pessoas foram embora. E quando de repente muitas pessoas indo embora, Jesus perguntou para os discípulos dele: vocês querem ir embora também? Aí Pedro diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Parece que para esse tempo as palavras de Jesus se tornaram duras demais. Pregar a palavra é uma ofensa para quem não quer viver em obediência ao Senhor. Pregar a palavra se tornou sinônimo de portas fechadas, porque as pessoas estão atrás de revelações que muitas vezes não foi Jesus quem deu, de orientações que na maioria das vezes vem de uma vida carnal, de alguém sem relacionamento com Jesus, de revelações superficiais da palavra, gente que não se dedica a ler a Bíblia. A maior revelação para as nossas vidas é a palavra do Senhor, e continua sendo. Só que, como o Senhor advertiu por meio do profeta, por meio do apóstolo Paulo, chegaria um tempo que as pessoas sentiriam comichões em seus ouvidos.
Elas não iam querer mais ouvir a verdade. O Senhor nos advertiu sobre isso. Elas começariam a se entregar a pessoas que falariam de acordo com o seu próprio prazer, para amaciar a sua alma, o seu ego. Elas se entregariam a mentirosos, pessoas que não pregam a palavra, mas pregam fábulas. E para muita tristeza da igreja, é isso que nós temos visto: pregadores amaciadores de ego, não pregadores que pregam a verdade de Cristo. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a minha verdade, não é a verdade do pastor da casa, não é a verdade do pastor Fábio lá da minha igreja, não é a verdade da missionária Silvia, é a verdade da palavra do Senhor. E Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu jeito de pensar mudando. Negue a sua vontade de ser melhor do que o outro. Negue a sua vontade de andar conforme o seu querer. E eu não estou falando de roupa, de brinco, de batom. Eu estou falando de um coração rendido a Jesus. Negue-se ao seu próprio pensamento. Negue-se à sua vontade. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias. E talvez a sua cruz é fazer a vontade do Senhor e não a sua. Alinhar o seu sonho aos planos de Deus para a sua vida. Talvez a sua cruz vai ser ouvir um não do Senhor, porque não é isso que Ele tem para você. E você vai ter que viver feliz com Jesus aceitando isso. Porque eu tenho aprendido que negar a mim mesmo é abrir mão de ter minha filha todo dia comigo, para ver ela passar necessidade em outros locais, servindo a outras pessoas que a gente nem nunca viu, mas que Jesus se entregou por elas como se entregou por nós. Talvez o meu negar a mim mesmo é saber que eu dedico a minha vida a tantas pessoas que quando elas não precisam mais de mim, elas vão embora e ainda falam mal de mim. E eu tenho que continuar amando e orando por elas. Isso é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é quando Jesus diz: sabe, tem alguém te perseguindo, olhe por essa pessoa. Batendo na sua face, dê a outra face. Isso é negar a si mesmo. Negar a mim mesmo é quando alguém que me feriu muito liga para mim e fala: pastora, me socorre, eu preciso de ajuda. Aí minha vontade era falar: mas você não fez isso e isso comigo? Mas eu não sou guiada pela minha vontade. Eu quero viver a vontade daquele que me chamou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu entro no meu carro, vou correndo para lá e socorro como alguém que nunca foi ferido. E não é porque eu sou boa, é porque eu decidi negar a mim mesmo. E o convite do Senhor para nós nessa noite: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu creio que o Senhor nos levantou para um tempo como este, para nós voltarmos ao início de tudo, ao primeiro amor, aquele amor que queimava no nosso coração, que nós não vimos a hora de sair para vir para a igreja. O dia do ensaio era aquele dia que eu passava o dia todo cantando aquele louvor que eu nem gosto muito, mas foi o que a minha líder escolheu. Mas eu vinha com tanto amor para cantar aquele louvor. Sabe, o primeiro amor é aquele momento que vir para a consagração é um prazer, que fazer uma visita na casa daquele irmão que as pernas estão bambeando era uma alegria, porque lá nós chorávamos juntos, orávamos uns pelos outros, agarrávamos na mão uns dos outros e falando: mas você não vai desistir, porque nós estamos com você. Como tem sido difícil encontrar essas pessoas dispostas a chorar e sorrir conosco. Como tem sido difícil encontrar alguém em quem você possa confiar, de contar aquilo que está acontecendo com você sem ser exposto. Como tem sido difícil encontrar pessoas que são a imagem e semelhança de Cristo.
Oséias, e eu finalizo a minha participação pedindo que o rapaz ou a moça que está aí no computador coloque Oséias, que foi a última palavra que Deus ministrou ao meu coração para essa noite. Oséias capítulo 6, versículo 1. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Talvez você está aí culpando o inimigo por esse período que você está vivendo, pelas lágrimas que você tem derramado. E o Senhor está falando, não foi ele, foi eu. Porque você precisava tornar para mim. O seu coração estava longe de mim. Você estava me adorando com seus lábios, mas o seu coração estava longe de mim. E eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Nessa noite o Senhor se voltou para esse lugar, se voltou para mim, para você, para falar, olha, vinde, torne-se a mim, derrame seu coração diante de mim, porque eu te feri, eu te despedacei, nessa noite eu vou te sarar, eu fiz a ferida, mas eu vou ligar nessa noite. Esse é o convite do Senhor para nós. Tome a sua cruz e me siga, mas volte-se a mim, alinhe o seu coração com o meu coração, alinhe a sua vontade, a minha vontade. Quer viver na lei do Senhor? Prepare-se para viver feridas, mas prepare-se para ser curado por Ele. Prepare-se para ser perseguido, mas lembre-se de Mateus capítulo 5, bem-aventurado quando você for perseguido por causa do meu nome. O Senhor nos chamou nesse tempo para sermos pacificadores, para sermos de verdade no meio de tanta mentira. Eu queria que você se colocasse sobre seus pés. Nós temos bastante tempo pela frente, mas o Senhor me trouxe até aqui. Foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. E nós vamos ler Oséias capítulo 6, versículo 1. Todos juntos. E você vai, se você quiser, porque de acordo com a Constituição brasileira você não é obrigado a nada. Mas se você quiser, coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Talvez para algumas pessoas essa palavra não fez muito sentido, mas eu sei que o Senhor me trouxe aqui por um propósito. O Senhor me sustentou nessa noite. Eu pensei que eu não ia conseguir ficar aqui, porque Ele está falando conosco, Ele está falando comigo, Ele está falando com você. E eu queria que nós, em voz de coro, lêssemos essa palavra. Amém? 1, 2, 3. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Aleluia. Na continuação desse versículo ele diz que depois de alguns dias Ele nos restaurará e nós viveremos para sempre diante dele. Sabe, há um bálsamo na presença de Jesus. Na presença de Jesus, quando a gente entende que o nosso coração estava longe dele, quando entende que a nossa vida não está alinhada ao que Ele tem para nós. Ao contrário do mundo, o Senhor não nos rejeita. A diferença de estar em Jesus é isso, que eu me reconheço como alguém que estava longe, mas Ele me chama para perto. 20 é um convite. É um convite ao plano original. É um convite a voltar a ser imagem e semelhança. É um convite de alinhamento de coração com o coração de Deus. É um convite de negue-se à sua vontade carnal, negue-se aos seus pensamentos, negue ao jeito que você acha que as coisas precisam ser, e comece a viver de acordo com a minha vontade, porque a minha vontade, ela é boa, agradável e perfeita. O convite é: eu tenho o que você precisa, eu sou o que você precisa, a resposta que você precisa eu sou. Quando há mentira
Quando você está perdido, eu sou o caminho. E quando a morte, eu sou a vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a resposta. Ele é o amor. E esse amor nos amou. Coloque a mão no seu coração, na sua cabeça. Ou não coloque a mão em lugar nenhum. Mas nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me voltar ao Senhor. Eu aceito o seu convite, Senhor. Quando o Senhor diz: vinde, voltemos. Oséias está chamando o povo ao arrependimento, ao início de tudo, ao começo das obras verdadeiras. Obras essas, Senhor, que não é para eu fazer, para tirar foto, para mostrar o quanto eu sou bom, mas porque eu reconheço que o amor me amou. O amor me amou primeiro. Eu não merecia nada e Jesus me deu tudo. Hoje eu posso dizer que eu sou livre em Jesus. Eu posso louvar, eu posso adorar. Onde eu dobrar os meus joelhos, ou mesmo se eu não dobrar, eu sinto a sua presença, porque o Senhor vive dentro de mim. Mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão forte, tão bom, o Senhor decidiu morar em mim. Eu quero pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero alinhar a minha vida à sua vontade. Eu quero alinhar o meu coração ao seu coração. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, ou reescreve se esse nome não está visível o tanto que precisa estar. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Com Davi, Senhor, eu quero clamar: cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, um espírito, um coração pronto a te obedecer e a fazer sua vontade. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustenta-me, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Seja com todos, nos agora, para todos sempre. Graças e paz por Deus. Tudo encerrado. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. Agora fique com esse louvor lindo. Agora, tudo encerrado. Mas fique com esse louvor lindo. Existe um povo que está clamando. Um povo que ainda está de joelhos dobrados. Nunca abandona a fé em meio aos dilemas. A perseguição só melhora. A igreja vai morrendo em fé. E quem vai derrubar o povo que está retirado em Jesus?
final de culto. A igreja vai comer em fé. Ninguém vai derrubar o povo que está firmado em Jesus de Nazaré. Somos um povo que vai na contramão do mundo, que não se deixa e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência ao povo que vai na contramão do mundo, Vai, Tadá. que não se deixa e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência, nós somos resistência, que não se deixa e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, somos resistência, resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência, resistimos ao pecado, resistimos ao inferno, resistimos às tentações. Nós somos resistência, nós somos resistência. E vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Nós não vivemos de aparência, nós somos resistência ao povo que vai na contramão do mundo, que não se vende e não negocia a fé. Você tá aí? Maravilha! Graças e paz! Ei, meu pai, Senhor! Vou falar com você! Vamos ver. Ricardo tá aqui, ó! Fala pra nós, vem, Glorinha! Gostou? Aprendeu o caminho? Avançar! Esse é o Ricardo, ele sabe Gláucia, que não é nascimento, seja bem-vinda. Essa mãe também veio. Ei, maravilha, seja bem-vinda, tá? Aprendeu o caminho, volte sempre agora, tá bom? Tá bom, traz o senhor pra tocar sax com a gente, tá bom? E é isso, vem. Olha, esqueci. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal no YouTube pra ver esse vídeo, vai ver a senhora lá. Amém? Valeu, galera. Coisa feia. É pra quem? É pra quem? É pra quem? É pra ela? É pra quem? Pra ela? Ei! Parabéns, Deus continue abençoando mais um ano, mais anos, mais vida, amém? Valeu, gente. Deus Sucesso abençoe. sempre. Bem. É isso aí. Um abraço. Vai dar aquele abraço, seu pai, vai. Aí, até tirar foto aqui, ó. Top. Maravilha. Pastorzão. Pastorzão, o que você achou do trabalhozinho, pastorzão? Bênção pura. Bênção de Deus. Maravilha. Vou perguntar mais um pouco aqui. Irmão Antônio, o que você achou do trabalho? Muito bom. Irmãs, sobe na escada, no degrau, pra ninguém Glória. entrar. O dono não pode não, fica na frente, vai pra tirar foto. É o momento da foto. O momento da foto agora. Tá bom? Maravilha. Aí, agora é o momento da foto. Momento da foto. Assembleia de Deus Nova Brasília. Pastor Renan Gilberto. Não sou eu não, hein? Eu vou dar. Tem que chegar mais pra cá, que o nome tá aqui no meio. Mais pra cá. Momento da foto. Ai, Mais pra cá, irmão. Desculpa aí. Mais pra cá. Mais pra cá. organiza aí.
Organizando pra foto. Olha aí, ó. Guerreira. Olha aí, ó. Tira a fotinha aqui também, ó. Pra guardar pra posteridade. Pronto, já foi. Oi. A vovó disse, a vovó vai embora comigo. Ah, é? Vou chamar ela. Ah, tá. Varoa, a paz do Senhor. Muito obrigado pela visita. Amém. Divulga o nosso canal lá em Minas. Pode deixar. A Rayane, tem Instagram? É isso aí, muito obrigado. Fala de novo. Glória. Tá. A irmã quer saber o canal do YouTube. Anderson Silva Oficial. Anderson Silva Oficial, pega o seu nome. Anderson Silva Oficial. Só isso. Vai aparecer. Benção. Terminou. Culto encerrado. Maravilha. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.